Lei 5810. Paramos no artigo 98, seção 9, da licença-prêmio. Artigo 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens. Artigo 99. A licença será, inciso 1, a requerimento do servidor, a linha A, gozada integralmente ou em duas parcelas de 30 dias, a linha B, convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro. A linha C foi vetado. Inciso 2, convertida obrigatoriamente em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. Decorridos 30 dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do poder público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. Artigo 100. Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no artigo 72, capítulo 6, do direito de petição. Artigo 101. É assegurado ao servidor, inciso 1, o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2. A obtenção de certidões em defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Artigo 102. O direito de peticionar abrange o requerimento, a reconsideração e o recurso. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 dias, não havendo a autoridade competente prolatado a decisão, considerar-se-á como indeferida a petição. Artigo 103. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidir sobre ele e encaminhá-lo a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 104. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Artigo 105. Caberá recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso 2, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Artigo 107. O recurso, quando tempestivo, terá efeito suspensivo e interrompe a prescrição. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 108. O direito de requerer prescreve, inciso 1, em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações funcionais. Inciso 2. Em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado por fixado em lei. Eu acredito que for fixado em lei, né? Porque o texto está dizendo por. Vou ler de novo. Inciso 2. Em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Mas tá por fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Artigo 109. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição,
ao servidor ou a procurador por ele constituído. Parágrafo único. Os prazos contam-se continuamente a partir da publicação ou ciência do ato, excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento. Capítulo 8. Dos direitos e vantagens financeiras. Seção 1. Do vencimento e da remuneração. Aí pula lá para o 116. O vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor correspondente ao padrão fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá a título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. Artigo 117. A revisão geral dos vencimentos dos servidores civis será feita, pelo menos, nos meses de abril e outubro, com vigência a partir desses meses. Parágrafo único. Abonos e antecipação à conta da revisão ficam condicionados ao limite de despesas definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público. Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Artigo 119. Proventos são rendimentos atribuídos ao servidor em razão da aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 120. O vencimento, a remuneração e os proventos não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Artigo 121. A remuneração do servidor não excederá, no âmbito do respectivo poder, os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelos deputados estaduais, secretários de Estado e desembargadores. Parágrafo 1. Entre o maior e o menor vencimento, a relação de valores será de 1 para 20. Parágrafo 2. No Ministério Público, o limite máximo é o valor percebido como remuneração em espécie a qualquer título pelos procuradores de justiça. Parágrafo 3. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 123. O 13º salário será pago com base na remuneração ou proventos integrais do mês de dezembro. Parágrafo 1. O 13º salário corresponderá a 1/12 por mês de serviço e a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Parágrafo 2. Na exoneração e na demissão, o 13º salário será pago no mês dessas ocorrências. Artigo 124. O servidor perderá, inciso 1, no caso de ausência e impontualidade, a linha A, o vencimento ou remuneração do dia quando não comparecer ao serviço. A linha B, vetado. Inciso 2. Metade da remuneração na hipótese de suspensão disciplinar convertida em multa. Inciso 3. O vencimento, a remuneração ou parte deles nos demais casos previstos nesta lei. Parágrafo único. As faltas ao serviço em razão de causa relevante poderão ser abonadas pelo titular do órgão, quando requerido o abono no dia útil subsequente, obedecido o disposto no artigo 72, inciso 6. Artigo 125. As reposições devidas e as indenizações por prejuízos que o servidor causar poderão ser descontadas em parcelas mensais monetariamente corrigidas, não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Parágrafo único. A faculdade de reposição ou indenização parceladas não se estende ao servidor exonerado, demitido ou licenciado sem vencimento. Artigo 126. As consignações em folha de pagamento para efeito de desconto não poderão as facultativas exceder a 1/3 do vencimento da remuneração.
Parágrafo único. A consignação em folha servirá unicamente como garantia de: inciso 1. Débito à Fazenda Pública. Inciso 2. Contribuições para as associações ou sindicatos representantes das categorias de servidores públicos estaduais. Inciso 3. Dívidas para cônjuge, ascendente ou descendente em cumprimento de decisão judicial. Inciso 4. Contribuições para aquisição de casa própria negociada através de órgão oficial. Inciso 5. Empréstimos contraídos junto ao órgão previdenciário do Estado do Pará. Inciso 6. A autorização do servidor a favor de terceiros a critério da administração com a reposição de custos definida em regulamento. Seção 2. Das vantagens. Artigo 127. Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens. Inciso 1. Adicionais. Inciso 2. Gratificações. Inciso 3. Diárias. Inciso 4. Ajuda de custo. Inciso 5. Salário família. Inciso 6. Indenizações. Inciso 7. Outras vantagens e concessões previstas em lei. Parágrafo único. Excetuados os casos expressamente previstos neste artigo, o servidor não poderá perceber, a qualquer título ou forma de pagamento, nenhuma outra vantagem financeira. Seção 3. Dos adicionais. Artigo 128. Ao servidor serão concedidos adicionais, inciso 1, pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 2. Pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada. Inciso 3. Por tempo de serviço. Artigo 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal. Parágrafo único. Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sob nenhum fundamento. Artigo 131. Esses que eu tô pulando é porque foram revogados, tá? Artigo 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12. Parágrafo 1. Os adicionais são calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções. Inciso 1. Aos 3 anos, 5%. Inciso 2. Aos 6 anos, 5 a 10%. Inciso 3. Aos 9 anos, 5 a 15%. Inciso 4. Aos 12 anos, 5 a 20%. Inciso 5. Aos 15 anos, 5 a 25%. Inciso 6. Aos 18 anos, de 5 a 30%. Inciso 7. Aos 21 anos, 5 a 35%. Inciso 8. Aos 24 anos, 5 a 40%. Inciso 9. Aos 27 anos, 5 a 45%. Inciso 10. Aos 30 anos, 5 a 50%. Inciso 11. Aos 33 anos, 5 a 55%. Inciso 12. Após 34 anos, 5 a 60%. Parágrafo 2. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio independente de solicitação. Seção 4. Das gratificações. Artigo 132. Ao servidor serão concedidas gratificações, inciso 1, pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 2, a título de representação. Inciso 3, pela participação em órgão colegiado. Inciso 4, pela elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade para o serviço público. Inciso 5, pelo regime especial de trabalho. Inciso 6, pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho. Inciso 7, pela escolaridade. Inciso 8, pela docência em atividade de treinamento. Inciso 9, pela produtividade. Inciso 10, pela interiorização. Inciso 11, pelo exercício de atividade na área de educação especial. Inciso 12, pelo exercício da função. Parágrafo único.
os casos considerados como de efetivo exercício pelo artigo 72, excetuados os incisos 5, 9 e 16, não implicam a perda das gratificações previstas neste artigo, salvo a do inciso 1. Artigo 133. O serviço extraordinário será pago com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo 1. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Parágrafo 2. Será considerado serviço extraordinário aquele que exceder por antecipação ou prorrogação a jornada normal diária de trabalho. Parágrafo 3. A prestação de serviço extraordinário não poderá exceder ao limite de 60 horas mensais, salvo para os servidores integrantes de categorias funcionais com horários diferenciados em legislação própria. Artigo 134. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior. Artigo 136. A gratificação pela participação em órgão colegiado será fixada através de regulamento. Artigo 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva. Parágrafo 1. As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais. A linha A. Pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% e 70% do vencimento atribuído ao cargo. A linha B. Pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% e 100% do vencimento atribuído ao cargo. Parágrafo 2. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no artigo 19 da presente lei. Artigo 138. As gratificações por prestação de serviço extraordinário e por regime especial de trabalho excluem-se mutuamente. Parágrafo 1. Ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva, é vedado o exercício de outro cargo ou emprego. Parágrafo 2. A gratificação em regime de tempo integral não se coaduna com a mesma vantagem percebida em outro cargo de qualquer esfera administrativa, exercido cumulativamente no serviço público. Artigo 139. A gratificação pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho e pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico, em decorrência de formal designação ou autorização, será atribuída previamente, não podendo exceder ao vencimento ou remuneração do servidor. Parágrafo 1. O percentual da gratificação será fixado considerando-se a duração da atividade e o vencimento ou remuneração do servidor, sendo idêntico para todos os membros quando se tratar de comissão ou grupo de trabalho. Parágrafo 2. O pagamento da gratificação cessará na data da conclusão do trabalho e esta não será incorporada à remuneração, sob nenhuma hipótese. Parágrafo 3. Não havendo concluído o trabalho no prazo fixado ou prorrogado, o servidor fica obrigado a ressarcir mensalmente, no mesmo percentual recebido, o valor da gratificação de que trata este artigo. Parágrafo 4. Esta gratificação não substitui nem pede o reconhecimento do direito autoral quando a atribuição não for inerente ao cargo. Artigo 140.
A gratificação de escolaridade calculada sobre o vencimento será devida nas seguintes proporções. O inciso 1 e 2 vetado. Inciso 3. Na quantia correspondente a 80% ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija a habilitação correspondente à conclusão do grau universitário. Artigo 141. A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora-aula, desde que esta atividade não seja inerente ao exercício do cargo e seja desempenhada fora da jornada normal de trabalho. Artigo 142. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento. Artigo 143. A gratificação de interiorização é devida aos servidores que, tendo domicílio na região metropolitana de Belém, sejam lotados, transferidos ou removidos para outros municípios, enquanto perdurar essa lotação ou movimentação. Parágrafo único. A gratificação de interiorização será calculada sobre o valor do vencimento, não podendo exceder-lhe, e será proporcional ao grau de dificuldade de acesso ao município, observados os percentuais fixados em regulamento. Artigo 144. A gratificação de função será devida por encargo de chefia e outros que a lei determinar.